Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, a paz do Senhor para todos. Eu gostaria de estar trazendo para a nossa edificação uma sequência de 4 vídeos em que, de uma palavra, Deus me usou bastante para ministrar lá na minha igreja, e de lá nós tiramos 4 lições para a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. E eu gostaria de estar trazendo essas 4 lições em 4 vídeos pequenos, para nós podermos estar ouvindo melhor da palavra de Deus, compartilhando com outras pessoas, certo? E daí então nós vamos aprender com 2 grandes homens, um chamado Elcana no Antigo Testamento e José, pai de Jesus, no Novo Testamento. A primeira lição que nós tiramos com ele é a intimidade que eles têm com Deus. Veja só o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Diz o seguinte: E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Vamos lá para o Novo Testamento, Vamos abrir em Mateus, capítulo 1, o versículo 20, o 21 e também o 24. Vejamos o que diz. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Amados, a Bíblia diz em 1 Samuel, o primeiro texto que nós lemos, que Elcana tinha 2 mulheres. Uma dava filhos para ele, e a Ana, Penina, dava filhos para ele, tinha bastante filhos, e Ana ainda não tinha filhos. E ele ia anualmente, de ano em ano, pegava sua família e ia até a cidade de Siló para sacrificar e adorar o Senhor dos Exércitos. Então, ele tinha o desejo de se consagrar para ter uma intimidade com Deus. Ele tinha uma gratidão pelo que Deus vinha fazendo para ele. Então, independente da situação, independente das aflições, independente se ele era um homem religioso ou não, ele tinha essa prática de sempre estar fazendo, porque ele queria, ele desejava ter uma certa, um certo momento com Deus, e ele trazia toda a sua família. O segundo texto que nós lemos foi falando sobre José e Maria. José percebeu que Maria estava grávida e, projetando deixá-la secretamente, projetando deixá-la de uma forma oculta, o anjo apareceu a José em sonho e pediu para que ele não deixasse de casar com ela, de ter ela como esposa, pois dela viria o Salvador da humanidade, né? Foi Jesus. E o que é que nós aprendemos com esses 2 homens? A intimidade que eles tinham com Deus. Olha só, a palavra de Deus vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. José, ele tinha essa obediência. Quando o anjo falou com ele, imediatamente ele tomou Maria como sua esposa. Então, ele não deixou de ouvir a voz de Deus. Ele tinha a intimidade para ouvir a voz de Deus. Você não
tem a voz de Deus pertinho de você, você não tem o Espírito Santo falando com você, se você não tiver a intimidade com Deus. Elcana, no Antigo Testamento, o primeiro texto que nós lemos, ele tinha essa intimidade com Deus de querer dar sacrifício, de querer adorar ao Senhor dos Exércitos, certo? Com a intimidade que nós temos com Deus, Deus nos dá uma certa responsabilidade. Você pode imaginar, mas que tipo de responsabilidade? Veja bem, Deus deu a responsabilidade de cuidar da família ao homem. Isso é inevitável, isso é claro, está bem explícito para a gente. No paraíso, mesmo que Eva tenha dado ouvidos à serpente, tenha comido do fruto e oferecido a Adão, mas foi Adão a quem Deus procurou lá no jardim do Éden. Foi Deus quem chegou cobrando, foi para Adão. Apesar dele saber que tudo que tinha acontecido veio partindo de Eva. No caso de José, ele se responsabilizou por Jesus. José, ele tomou Jesus, tomou a responsabilidade de cuidar de Jesus. Ele ensinou a sua profissão de carpinteiro. E José sempre foi obediente à voz de Deus. Para tanto que mais tarde, nos capítulos posteriores, Jesus, quando está na sinagoga, as pessoas se referem a Jesus como o filho do carpinteiro. Porque José ensinou tudo o que ele sabia para Jesus, passou essa responsabilidade. E depois que José tomou Maria, por José ser o cabeça do lar, Deus só fala através dos sonhos, através dos anjos, com José. Então, a responsabilidade de manter o nosso lar em consagração, com uma intimidade com Deus, parte da gente, nós, os maridos. Todavia, suas esposas têm que ter a sabedoria de estar do lado dele para acrescentar, para auxiliar um bom devocional familiar. Então, se você gostou, gostaria então que você compartilhasse esse vídeo. Se você gostou, eu gostaria que você pudesse oferecer esse vídeo para alguma outra pessoa. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo com mais uma lição. Muito obrigado, a paz do Senhor e um grande abraço.